A voz desencantadora da mendiga derruba a máscara do milionário na escola. Naquela noite iluminada por um mar de luzes coloridas, o salão da escola de elite parecia um conto de fadas. Miguel, o jovem milionário, era o príncipe dessa história. Os lustres brilhavam como estrelas e os corredores ecoavam risadas e murmúrios admirativos. Ele estava no centro de tudo, cercado por amigos e admiradores, a aura de riqueza e poder ao seu redor. A impressiva gravata borboleta simulava a suavidade de um toque aristocrático, enquanto o terno perfeitamente ajustado deixava claro que ele não era apenas mais um estudante. Mas sob a superfície desse mundo glamuroso, Miguel carregava cicatrizes profundas, memórias de uma infância repleta de solidão. E desprezo assombravam suas noites, enquanto durante o dia ele se esforçava para manter a fachada perfeita. Ele não poderia se dar ao luxo de mostrar qualquer fraqueza. O preço de ser o garoto mais popular era alto e ele sempre estava à beira de uma queda. A festa estava a todo vapor quando, do nada, a atmosfera começou a mudar. Uma figura estranha entrou no salão. Clara, com suas roupas desgastadas e cabelos desgrenhados, se destacava em meio ao luxo. A princípio, os risos se transformaram em sussurros de desconcerto. Uma mendiga num reduto de elite, mas quando ela começou a cantar, a mágica aconteceu. Sua voz era forte, como um trovão que cortava o ar. E cada nota parecia trazer à tona segredos enterrados. O salão silenciou e todos estavam hipnotizados. Miguel, porém, tentou não olhar. O desejo de apagar a presença daquela mulher era palpável. O que ela sabia sobre ele? O que ela poderia revelar? Só que a cada letra que saía de sua boca, ele sentia o aperto no peito aumentar. Clara não apenas cantava, ela contava histórias de dor e luta, de amor e rejeição, palavras que pareciam dançar entre os convidados, desnudando suas almas e revelando fragilidades que se escondiam sob suas máscaras brilhantes. Algo dentro de Miguel começou a quebrar. Ele viu os olhares de seus colegas mudarem, a despreza se transformando em compaixão. E enquanto Clara falava, ele percebeu que muitos dos admiradores ao seu redor não eram tão diferentes dele. Todos estavam lutando para manter suas aparências e esconder suas verdades mais profundas. Imerso nesse conflito, Miguel se lembrou de sua infância, das promessas que fez a si mesmo, para nunca voltar a ser aquele garoto invisível. Mas agora, a música, ecoando na sala, o desafiava a confrontar seu passado. E quem era Clara, realmente? Aquela voz poderosa e hipnotizante começava a se entrelaçar com suas memórias, soprando em sua mente que talvez, apenas talvez, suas histórias estivessem mais interligadas do que ele imaginava. Enquanto a canção de Clara chegava ao fim, Miguel se viu diante de uma encruzilhada assustadora. Arriscar tudo o que conquistou ou abrir-se para a possibilidade de redenção e conexão humana. E a pergunta pairava no ar: quem ele realmente era atrás da máscara de riqueza e poder? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado. As palavras de Clara ecoavam pela sala, atravessando a música e as risadas. Ele sentia o peso de cada frase, como se perfurassem sua armadura de rico e poderoso. O tempo parecia ter parado, e a pergunta queimava dentro dele. Quem ele realmente era? De repente, um grito cortou o ar. "Olha, ali!" Uma das garotas da turma apontou, e todos os olhos se voltaram para a entrada. Uma figura feminina surgiu, com uma expressão conturbada. Era Ana, a namorada de Miguel. Seu olhar estava carregado de tristeza e raiva. O rosto dela estava pálido e sua voz tremia. "Miguel, precisamos conversar, agora!" O som da festa começou a desaparecer, como se um manto escuro tivesse coberto a alegria do lugar. Todos assistiam, perplexos. Miguel sentiu um nó na garganta. O que ela estava fazendo ali? Em um instante, ele se lembrou dos momentos felizes que tinham compartilhado. Mas agora, algo pairava no ar, como um presságio. "Ana, me dá um minuto. Estou no meio de..." Ele começou, mas ela não o deixou terminar. "Você não entende! Eu sei o que você fez! Todos sabem!" A voz dela aumentou, alta e contundente. Com lágrimas nos olhos, o murmúrio da multidão cresceu em intensidade. Miguel percebeu que os convidados começaram a se afastar, formando um círculo em torno deles, capturados por aquela tensão palpável. "Do que você está falando?" Miguel tentou manter a calma, mas sentiu o coração disparar. As palavras de Clara ainda ecoavam em sua mente, cada uma com seu peso. "Isto não é só sobre você, Miguel. É sobre quem você realmente é. É sobre o dinheiro que você não merece. Sobre o que você escondeu de mim." O olhar dela era um mar de dor. E cada palavra que saía de sua boca parecia cortante como vidro. Miguel ficou em choque. O que ela sabia? Antes que pudesse pensar, Ana puxou algo do bolso e jogou no chão. Um pendrive. O pequeno objeto bateu no chão com um som quase surdo, mas então começou a brilhar com uma luz vermelha. Foi como se fogos de artifício tivesse sido aceso no salão. "Eu sei tudo, Miguel. Eu sei da sua empresa, das fraudes, dos contratos que você falsificou. E agora todos aqui vão saber também." A voz dela reverberou e o pânico tomou conta da sala. Os rostos que antes admiravam Miguel se tornaram expressões de choque, confusão e até desprezo. Miguel ficou paralisado. Havia mentiras e segredos que ele havia guardado, que construíram sua fortuna. Ele se via exposto, revelado. Clara, a mendiga, com sua voz poderosa, havia exposto a fraqueza por trás da máscara que ele usava todos os dias. Enquanto Ana se afastava, os sussurros se tornaram ensurdecedores. Sebastião, seu melhor amigo, olhava com olhos de traição. "Eu não acredito que você fez
fez isso, Miguel? Os outros estudantes começaram a murmurar, suas expressões mudando de curiosidade para repulsa. E tudo desmoronou ao seu redor. Miguel sentiu sua respiração acelerar, o calor subir pela sua face. Ele estava tão próximo de conseguir o que sempre quis, e agora tudo desmoronava. O pânico tomou conta dele. Ele queria fugir, mas suas pernas estavam grudadas ao chão. O peso do olhar de cada pessoa na sala o esmagava. E enquanto a multidão se afastava, ele viu Clara distante, observando tudo. Sua expressão era enigmática, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. O que era real? O que era uma farsa? Como um último olhar para a multidão da escola de elite, Miguel percebeu que perdera muito mais do que apenas a imagem de milionário. Perder, talvez, a oportunidade de ser quem realmente era. Nesse momento aterrador, ele se perguntava: seria possível recuperar algo que nem sabia que tinha? O que aconteceria a partir dali? E no fundo, uma dúvida latente o consumia. Quem seria Miguel sem sua máscara? Miguel estava paralisado. As palavras de Clara ecoavam pela sala, atravessando a música e as risadas. Ele sentia o peso de cada frase, como se perfurassem sua armadura de rico e poderoso. O tempo parecia ter parado e a pergunta queimava dentro dele. Quem ele realmente era? Todo mundo aqui está vendo, sussurrou uma das garotas do grupo. Como ele pôde esconder isso? O murmúrio cresceu entre os convidados, as expressões mudando, e Miguel podia sentir o calor subir em seu rosto. A vergonha o consumia. Mas então um outro grito cortou a tensão como uma faca. Não acreditem nela! Bradou Sebastião, seu melhor amigo. Miguel não faria isso. Ele jamais... Sempre faz, Ana gritou, interrompendo o amigo. Todo mundo sabe que você é apenas um mentiroso, Miguel. E essa mentira vai acabar. O murmúrio se transformou em discutível indignação e compaixão, enquanto os olhares se voltavam entre Ana e Miguel. Ele estava perdido. Suas emoções se debatiam dentro dele como ondas bravas. Nesse momento intenso de exposição, um grito de Clara cortou o ar novamente. Mas desta vez é um aviso. Miguel! Ela chamou, e todos os olhos se voltaram para ela. Cuidado! Mas antes que alguém pudesse processar, a energia na sala mudou novamente. Um estrondo ecoou e as luzes piscaram. O som de vidros quebrando se misturou ao murmúrio da multidão. Então, de repente, um homem com uma máscara e capuz entrou correndo pelo salão, disparando em direção a Miguel. O pânico tomou conta da escola de elite. Os convidados começaram a gritar e correr em todas as direções. Miguel sentiu o coração disparar. Ele se virou, buscando o rosto familiar de Ana. Mas ela já estava longe, sendo levada pela multidão em retirada. O homem mascarado parou bem na sua frente e então soltou algo. O que parecia ser um pequeno explosivo. Uma fumaça espessa começou a se espalhar. E no meio do caos, Miguel ouviu a voz dele. Você vai pagar pelo que fez. A verdade virá à tona. O grito do homem ressoou, enquanto a fumaça envolvia todos. Claras vozes chamavam por ajuda, e o desespero se espalhava rapidamente. Miguel sentiu um aperto no peito. A primeira impressão que teve foi de que todas aquelas verdades que temia repentinamente estavam se unindo contra ele. O colapso se fez presente no ar, como se o próprio espaço estivesse se fechando ao seu redor. Ele se virou para onde Clara estava.
Mas o que viu paralisou sua mente. Clara não estava mais ali. Ela também havia desaparecido na confusão, mas o que ficou foi o objeto brilhante caindo do bolso dela, que imediatamente chamou sua atenção. A fumaça começava a se dissipar e Miguel se abaixou para pegar o que parecia ser um pequeno pendrive. O mesmo que Ana havia jogado momentos antes. Ele sentiu a adrenalina pulsar em seu corpo. Uma revelação! O pequeno objeto poderia ser a chave não apenas para sua redenção, mas talvez também um registro do que Clara sabia. O que mais estava escondido ali? Ele se levantou, determinado, o olhar fixo no que restava da multidão aterrorizada. O que acontece agora? O que mais sairia à luz? E entre o desespero e o caos, a única questão que cruzava sua mente era se, depois de tudo isso, ele ainda tinha alguma chance de ser alguém que não estivesse apenas atrás da máscara. A confusão se espalhou, mas entre ela, Miguel percebeu um caminho. Uma escolha estava diante dele. O que fazer com aquele pendrive? E o que mais estava prestes a ser revelado no meio daquela tormenta? A verdade, agora mais perto do que nunca, poderia ser a resposta que ele não sabia se queria. Naquela noite de máscaras, a maior de todas, talvez ainda estivesse à espera de ser desvelada. Miguel estava em choque, segurando o pendrive com força. O caos à sua volta ainda ecoava em seu ouvido, mas sua mente estava em um turbilhão. Ele sentiu que talvez aquele pequeno dispositivo fosse a porta para sua salvação. Mas e se não fosse? O que eu faço agora? Ele respirou fundo, tentando centrar seus pensamentos enquanto as caras brancas e horrorizadas dos colegas o cercavam. A fumaça começava a se dissipar lentamente e Miguel viu uma abertura. Ele se afastou da poeira, seguindo em direção a uma porta lateral. O pânico ainda dominava a sala, mas ele precisava de um momento para entender tudo. Ao sair, viu uma escuridão crescente, mas também o eco distante das risadas e conversas. Eu preciso descobrir o que está nesse pendrive, pensou, com o coração batendo forte. Ele encontrou um banheiro vazio e entrou, trancando a porta. Seu reflexo no espelho mostrava um rosto pálido e aterrorizado. O que eu vou fazer? Sussurrou para si mesmo. Ele olhou para o pendrive, a luz vermelha piscando lentamente como um alerta. Miguel não tinha escolha. Precisava ver o que havia lá. Conectou o dispositivo ao computador no banheiro. As páginas abriram rapidamente e ele ficou paralisado. Havia documentos, contratos e e-mails. Sua vida, seu mundo, expostos em uma tela. Mas o que realmente o derrubou foi uma série de vídeos. Ele hesitou, mas a curiosidade o consumiu. O primeiro vídeo começou. Com a imagem tremida, ele logo reconheceu uma reunião. Era sua equipe e o tema era fraude. O coração de Miguel afundou. Não era apenas dele. Ele não estava só. Outros rostos conhecidos surgiam na tela. Pessoas em quem confiava, amigos e sócios. Eles estavam todos envolvidos. Ele sentiu um nó na garganta. O que mais havia ali? O segundo vídeo foi a reviravolta. A imagem mostrava alguém se aproximando da câmera.
E então ele viu. Era Clara, a mendiga. Seu coração congelou. O que ela estava fazendo ali? A voz dela, poderosa e clara, falou sobre um plano. Quando a verdade for revelada, eles verão quem você realmente é. Miguel! Não poderá esconder para sempre. Miguel sentiu que a terra se abria sob seus pés. Ela sabia de tudo. Como? Quem era ela realmente? O vídeo continuou a rolar, revelando detalhes sobre uma conexão direta entre os negócios dele e os desafios da escola. Clara estava profundamente entrelaçada no que parecia uma teia de intrigas que não apenas envolvia Miguel, mas todo o seu círculo. Memórias da festa começaram a retornar. Seus olhares, a expressão aflitiva de Ana, tudo fazia sentido de forma perturbadora. E de repente, algo estourou na porta. Miguel se virou, o coração batendo forte. Um segurança da escola estava lá, ofegante e com uma expressão grave. Miguel, precisamos ir agora. A situação está ficando feia. Ele estava preso entre o que tinha acabado de descobrir e a pressão crescente para escapar. O homem olhou para ele, esperando uma resposta, e no fundo de sua mente, uma questão ainda martelava. Por que Clara tinha filmado tudo isso? O que ela esperava conseguir? O segurança puxou Miguel pelo braço. Rápido! Mas Miguel hesitou, os olhos fixos na tela iluminada. Ele precisava das respostas que estavam ali, mas o destino chamava. Com o último olhar para o vídeo de Clara, uma nova percepção o atingiu como um raio. Tudo o que ele acreditava sobre sua vida e quem ele era, agora parecia uma farsa. E naquele momento em que tudo mudava, ele decidiu. Com a coragem se acendendo dentro dele, ele fez uma escolha. Perfeito! Murmurou para si mesmo. Se é isso que vai acontecer, que as cartas sejam jogadas. Ele seguiu o segurança, mas a pergunta ainda pairava em sua mente. O que vai acontecer quando a verdade finalmente vier à tona? Miguel estava preso entre o pânico e a revelação. O segurança puxou-o para fora do banheiro e ele hesitou, absorvendo a enormidade de tudo. Rápido! O segurança insistia, quase arrastando-o pelos corredores estreitos e decorados da escola. As vozes nervosas da multidão ainda ecoavam em sua mente. O brilho do pendrive na sua mão parecia carregado de possibilidades e armadilhas. Ele precisava descobrir a verdade, mas a urgência do momento o empurrava para longe. Com cada passo, a adrenalina martelava dentro dele. Finalmente eles chegaram a um canto isolado, longe do tumulto. Miguel tomou um fôlego profundo. O que estava prestes a fazer? O que está acontecendo? Ele perguntou, tentando entender a situação. Estamos evacuando a escola. O segurança parecia desgastado. Um homem mascarado entrou e a polícia está a caminho. Ele estava gritando a respeito de você, Miguel. Precisamos sair antes que a situação piore. Aquelas palavras congelaram Miguel. O que mais poderia acontecer? Ele sentia como se estivesse no olho de um furacão. O pendrive pulsava em sua mão e a imagem de Clara surgia em sua mente. Mas não havia mais tempo para pensar. O homem mascarado e sua ameaça pairavam no ar, como um manto negro. Enquanto o segurança o puxava para fora do edifício, Miguel sentiu um movimento atrás de si. Um grupo de alunos, entre eles Ana e Sebastian, estava
se aproximando. Seus rostos estavam pálidos e o pânico se transformou em curiosidade. Miguel, o que está acontecendo? Ana gritou, sua voz atravessando a confusão. Miguel hesitou. As palavras de Ana ecoavam como um eco de dor e desespero. Ele queria se justificar, contar o que havia descoberto. Mas o olhar dela revelava um abismo de traição. Eu posso explicar, ele começou, mas a tensão no ar era palpável. Nesse instante, um grito ensurdecedor cortou a sala. O estrondo ecoou e as luzes começaram a piscar novamente. A multidão se agitava, retrocedendo sob uma onda de medo coletivo. O segurança virou-se para Miguel e, antes que pudesse reagir, o homem mascarado havia surgido na entrada. Era agora ou nunca. O homem avançou em direção a Miguel e a sala tornou-se um turbilhão de gritos. Você irá se arrepender, Miguel, ele proclamou. Miguel estava paralisado, encurralado entre o terror e a realidade. Mas antes que o homem pudesse alcançá-lo, Clara apareceu. O rosto dela estava deslizando como um espectro entre os alunos. Ela se posicionou entre Miguel e o atacante, com os olhos ardendo de um poder que ele nunca havia percebido. Basta! Ela gritou, e sua voz ecoou como um trovão, interrompendo o caos. O homem hesitou, surpreso. Você nem sabe o que está fazendo, Clara! Ele retrucou com desprezo. Algo nele parecia reconhecê-la. Mas por quê? Então, uma revelação devastadora. Clara não era apenas uma mendiga à toa. Algo em seu olhar, uma centelha de poder que crescia acima do medo, sugeria que ela sabia mais sobre o que estava acontecendo do que qualquer um dos alunos ali. Miguel, corre! Ela ordenou. E na seguinte fração de segundo, uma luz intensa emanou de Clara, deslizando pelo ar como uma onda. O homem gritou, um som de dor e raiva, e uma espécie de força invisível o empurrou para longe. Em meio ao choque, Miguel não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. O homem caiu, perdendo sua máscara no chão. E o que Miguel viu fez seu coração disparar. O rosto do homem era um rosto familiar. Alguém que ele conhecia. Era um antigo amigo, terceiro ano, que havia desaparecido um ano antes envolvido em um escândalo. Agora ele estava lutando contra Clara, com uma intensidade que mudava tudo. Por que você está fazendo isso? Miguel gritou, seu coração batendo forte de adrenalina e descrença. Mas enquanto a cena se desenrolava, uma nova verdade se desenrolava diante dele. Ele sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo o que ele acreditava sobre Clara tinha se desfeito. E a revelação o atingiu como uma explosão. Quem eram eles realmente? E naquela briga entre destino e verdade, Miguel percebeu que talvez a maior máscara fosse a que ele mesmo usava. Assim, nesta dança de revelações e choques, a verdadeira natureza do jogo à sua volta começava a se desvelar. Miguel estava prestes a descobrir que o que ele realmente escondia poderia ser ainda mais devastador do que as verdades já expostas. E no fundo de sua mente, a única pergunta que ressoava era: quem vai sair realmente vitorioso desse jogo? Miguel estava paralisado, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto Clara se erguia diante dele, uma barricada inesperada entre ele e o homem mascarado. O caos ao redor crescia, as vozes do público se tornando um eco distante. Justo naquele momento, algo que ninguém esperava aconteceu. Clara, com seu olhar firme, levantou a mão, como se estivesse invocando um poder invisível. Mas ao invés de uma simples defesa,
Uma luz intensa começou a emanar dela como um sol que rompe a escuridão. Miguel ficou sem palavras. As cores na sala se intensificaram, o brilho da luz de Clara iluminando tudo ao redor. O homem hesitou, seu olhar agora misturado com receio. E então, num movimento brusco, ele girou sobre os calcanhares e começou a recuar. "Isso não acaba aqui!" ele gritou, enquanto a multidão ficava paralisada, incapaz de processar o que havia acabado de acontecer. Todos os olhos estavam fixos em Clara, e Miguel não conseguia entender o que ela era, o que tinha feito. Mas no meio daquele desejo de descobrir, ele sentiu um golpe na sua consciência. Algo não parecia certo. Ele desviou o olhar para o homem, que agora se perdia na confusão. E em um instante de clareza, as palavras de Clara na tela ecoaram em sua mente. A verdade virá à tona. Miguel sentiu um aperto no peito. O que mais Clara sabia? Ele não teve tempo de ponderar suas perguntas. Naquele exato momento, uma explosão de luz irrompeu do pendrive em sua mão, envolvendo tudo. O som do vidro quebrando se transformou em um grito coletivo. Mas antes que ele pudesse reagir, tudo congelou. O tempo pareceu parar e a luz se transformou em uma sombra densa, criando uma onda de silêncio que deslocou o ar. E então, como um truque macabro, apareceu no centro daquele pesadelo uma figura conhecida. Era Ana. Mas a Ana que ele viu era diferente. Sua aparência havia mudado. O brilho nos olhos dela, a confiança na postura, algo estava profundamente errado. Quando os olhares dela se encontraram com os de Miguel, a expressão dela não era de raiva, mas de compreensão sombria. "Você não deveria ter escondido isso de mim, Miguel." O tom dela era frio, como a brisa de uma noite sem estrelas. Miguel sentiu a bile subir à garganta. "Ana, o quê?" Mas Ana interrompeu. "Você realmente achou que eu não saberia? Você se esqueceu de que eu também sou parte desse jogo." A multidão começou a murmurar. E Miguel olhou em volta, confuso. "O que você quer dizer? Ana, por favor." E então Ana fez um gesto amplo com a mão, como se estivesse revelando um novo cenário. "Enquanto você estava preso na sua imagem de milionário, eu estava aqui. Sempre soube do que você fez. E mais que isso, eu sou a chave." Uma risada sombria reverberou em sua voz. Miguel sentiu seu mundo desmoronar. "Você sabia de tudo!" Avançou e agora estava a poucos passos de Clara, que estava tensa e em posição de ataque. "Essa batalha não é entre você e ele, Miguel. É muito maior. Eu também sou parte disso. E você? Você é só uma peça do tabuleiro." Miguel ficou paralisado. As revelações batiam contra seu cérebro como ondas furiosas. Ele sentiu a verdade se desdobrar, como se estivesse caindo dentro de um abismo sem fim. Você estava trabalhando com ele?" Sua voz tremia. Ana sorriu, e a expressão dela era de pura satisfação. "Estou em um nível muito superior, Miguel. Você achou que eu era apenas a namorada ingênua? Você está mais emaranhado do que imagina. E Clara, ela pode ser a sua destruição ou sua salvação. Agora terá que decidir de que lado ficar." O coração de Miguel disparou. Cada palavra dela era como um eco atravessando sua alma. Ele olhou para Clara e então para Ana.
e a dúvida começou a assombrá-lo. Quem era realmente Ana? E o que mais ela escondia? Nesse momento de terror e a revelação, a multidão silenciou. A tensão se tornou palpável. Miguel estava no centro de um furacão de intrigas e verdades. A pergunta pairava no ar: com quem ele realmente estava lutando? E as rédeas de seu destino ainda estavam em suas mãos, ou já haviam escorregado? A luz ofuscante que irradiava de Clara parecia agora um símbolo da luta interna que havia se intensificado. Entre a verdade e a mentira, entre amigos e inimigos, e entre sua própria identidade e a máscara que ele havia usado por tanto tempo. O que aconteceria a seguir? Miguel estava paralisado, a adrenalina pulsando em suas veias enquanto Clara se erguia diante dele. Uma barricada inesperada entre ele e o homem mascarado. O caos ao redor crescia, as vozes do público se tornando um eco distante. Justo naquele momento, algo que ninguém esperava aconteceu. O chão parecia tremer. Uma explosão ensurdecedora irrompeu da entrada principal, e todos se viraram, estupefatos. O homem mascarado parou, sua expressão mudando de determinação para pura confusão. E antes que alguém pudesse processar, as luzes começaram a piscar freneticamente e uma fumaça densa começou a se espalhar pela sala, encobrindo tudo como um véu negro. "Não!" gritou Clara, mas foi tarde demais. A fumaça envolveu o homem, distorcendo sua figura. "Miguel, recua!" Assim que ele deu um passo para trás, o que parecia uma explosão de raspagem irrompeu, disparando pedaços de metal pelo ar. Miguel sentiu um corte na bochecha, mas a dor foi insignificante comparada ao que estava por vir. No meio do som de vidro quebrando e gritos de horror, Clara virou-se e em um lampejo, Miguel viu uma expressão de desespero, mas também raiva. Então, em um movimento inesperado, ela estendeu a mão. O pendrive ainda estava em sua posse, mas nessa fração de segundo, Clara olhou para ele e seus olhos eram como chamas. "A verdade é mais poderosa do que você pensa, Miguel!" O homem, antes ameaçador, havia se dissipado na fumaça. Mas no meio da confusão, algo brilhante começou a surgir, acenando para eles. Havia um globo pequeno, jorrando cores vibrantes que pareciam dançar. E Miguel, em choque, sentiu que o mundo ao redor estava mudando. As pessoas começavam a se distanciar e a multidão estava em um frenesi. Mas a expressão de Ana, que estava ali bem na frente dele, era de pura revelação. "Miguel, você precisa ouvir", disse ela, arrastando Miguel para mais perto de si. "Todo esse tempo, eu não sou só uma namorada. Eu sou parte do plano. Do seu plano." Ele não conseguia entender. "Planos? Que plano, Ana?" O nó em sua garganta se apertou. Nesse momento, tudo parecia tão surreal. Os negócios, a escola, estava tudo orquestrado. Nós estávamos controlando isso. Você e eu. Você acha que sua vida é só sua? Eu manipulei tudo isso para que você chegasse até aqui. As palavras dela eram perfurações. Miguel não podia acreditar. A raiva e a confusão misturavam-se dentro dele. "Você está mentindo? Isso não é real?" "Real? Você ainda acha que a vida é feita de verdades simples?" Ana sorriu, mas a expressão dela carregava algo sombrio. Ela apontou para Clara,
que agora estava se movendo em direção a eles, envolvendo a fumaça em torno de si como um manto. Ela sabe, e para você a verdade será devastadora. Nesse momento, o globo de luz explodiu em uma série de faíscas. Clara caiu de joelhos, gritando. Miguel e Ana se inclinaram para frente, um aviso claro no ar. A verdade não é apenas sobre você. Uma voz ressoou profunda e poderosa, e era de Clara. Vocês pensaram que poderiam brincar com o destino e ficar impunes? Miguel sentia o chão tremer sob seus pés, como se estivesse prestes a desmoronar. A escola de elite, a vida que construiu, as relações com Ana e Sebastião, tudo perdido em uma tempestade de revelações. O que está acontecendo? Ele gritou. Uma escolha tem que ser feita, Miguel. Clara gritou, o olhar dela fixo em Ana. Você pode decidir o seu destino ou se render ao que outros planejaram para você. No calor da confusão, Miguel olhou para Ana. A mulher que ele acreditava amar estava cheia de segredos sombrios. E a mulher que antes considerava uma estranha Clara estava lutando para mostrar a verdade. Mas antes que pudesse decidir quem ou o que acreditar, a luz do globo piscou novamente. E tudo ao redor começou a se distorcer. A escola, as pessoas, as verdades que Miguel conhecia começaram a borrar. E em uma fração de segundo, ele ouviu as palavras estrondosas de Clara. O passado tem um jeito de se revelar, Miguel. Escolha bem o lado em que vai lutar. E então tudo ficou escuro. Miguel sentiu uma onda de calor, uma dor no coração. Quando a escuridão finalmente se dissipou, ele estava sozinho em um lugar desconhecido. O pendrive sumira de sua mão. Era como se uma bomba tivesse mordido a realidade. E agora tudo o que conhecia estava virando cinzas. O que aquela escolha traria? E de repente, uma nova pergunta surgiu em sua mente. Quem ele realmente era sem a máscara da arrogância e da mentira? Miguel estava sozinho em um lugar desconhecido. A escuridão começando a se dissipar em um ambiente que parecia misturar realidade e pesadelo. A adrenalina ainda pulsava em suas veias e ele estava paralisado pela incerteza. As últimas palavras de Clara ecoavam em sua mente, fazendo um calor ao peito. O que aconteceria agora? Ele não tinha resposta, mas a sensação de que tudo estava prestes a mudar o consumia. No estalo, a escuridão se abriu e Miguel se viu de volta no salão da festa. Mas algo estava diferente. As risadas, que antes eram suaves e alegres, agora pareciam distorcidas, como se ecoassem de um lugar distante. O ambiente estava carregado, palpável como uma tempestade prestes a desabar. Ele olhou em volta. Cada rosto na multidão estava tomado por uma expressão de terror e confusão. Então, de repente, Ana apareceu diante dele. Seu olhar era gelado e, ao mesmo tempo, intenso. Miguel sentiu uma pontada de desespero. Ela parecia ter mudado, como se uma luz sombria a cercasse. Miguel, você não deveria ter se metido nisso. A voz dela soava diferente, como se um eco de algo muito mais profundo. Você não sabe com quem está lidando. Miguel tentou entender, mas antes que pudesse formular uma resposta, uma nova figura surgiu atrás de Ana. Era Clara, mas ela também estava diferente. Seus olhos brilhavam com um conhecimento que parecia ir além de tudo que Miguel havia presenciado. Miguel, não confie nela.
ela esconde mais do que você imagina. E assim, em um momento de tensão quase elétrica, Miguel olhou entre Ana e Clara, sentiu o ar vibrar ao seu redor. O tumulto deixou de ser apenas sobre ele. Era uma batalha de verdades. Então, Ana começou a rir. Uma risada que parecia rasgar o ar com sua crueldade. Você realmente acha que tudo isso é sobre você, Miguel? É muito maior. Sempre foi. Nesse instante, um brilho intenso atravessou o salão, fazendo todos olharem para o centro da sala. Miguel sentiu seu corpo formigar, como se uma energia invisível os conectasse. Então, uma nuvem escura começou a se materializar no ar, crescendo, girando, como um vórtice prestes a devorar tudo ao seu redor. Não, pare! O que você está fazendo? Gritou Miguel. Mas a voz de Ana ecoava mais forte. É hora de a verdade vir à tona, e você não pode evitar isso. Miguel ficou em estado de choque. Então, como um sopro de ar fresco em meio a um incêndio, Clara avançou. Você não deveria ter feito isso, Ana. Sua voz era um misto de carência e determinação. Você não tem ideia do que está invocando. E no auge daquele caos, o que parecia um projeto de luz se desfez em um colapso colossal e uma figura emergiu da sombra. Era um homem grande e robusto, com uma expressão que misturava fúria e dor. As pessoas começaram a recuar, criando espaço imenso ao redor dele. Miguel reconheceu aquele homem. Ele era Joaquim, um velho conhecido. Alguém que havia se afastado de suas vidas por causa de um escândalo que envolvia a família de Miguel. O que ele está fazendo aqui? A pergunta ecoou em sua mente. Como ele se meteu nisso? A presença de Joaquim era como um raio em um céu limpo. Ele olhou para Miguel, um misto de vontade e desespero. Você me traiu, Miguel. Mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, disse Joaquim, a voz profunda e pesada. Seu pai detém os segredos que podem acabar com você. O que você fez e quem você realmente é está prestes a ser revelado de uma maneira que você nunca imaginou. Miguel sentiu o chão desabar sob seus pés. Lembranças começaram a surgir. Segredos enterrados, promessas quebradas. O que você quer dizer? Ele mal conseguia encontrar a voz. E antes que pudesse processar, Joaquim apontou para a multidão em choque. A escola, seus amigos, tudo, Miguel. Eu sou a chave. E você, minha cara, vai precisar escolher: lutar contra seus demônios ou se render a eles. Nesse momento, Khalil e alguns outros amigos se aproximaram com expressões de dúvida no rosto. Miguel, o que está acontecendo? Foram as palavras que quebraram o silêncio opressivo. Miguel estava no meio daquela tempestade e todas as verdades que ele pensou que conhecia agora estavam em jogo. O que realmente se escondia atrás de sua antiga vida de sonhos e riqueza? Ele olhou para Ana e para Clara e no fundo da sua alma sabia que a única coisa que realmente importava era a escolha que estava prestes a fazer. O que viria a seguir? Ele tinha que decidir quem queria se tornar. O vórtice ao seu redor parecia sussurrar a resposta. E a
Única pergunta que ecoava em sua mente era: e se o seu maior inimigo fosse você mesmo? Miguel estava em choque. Cada palavra de Ana e Clara ressoando em sua mente como um tambor batendo sem parar. O vórtice de emoções girava ao seu redor. O que ele iria fazer agora? O que a presença de Joaquim significava? A verdade é devastadora, pensou, enquanto olhava para o homem familiar que tinha sido um amigo. Seu coração disparava. Você estava comigo naquela época. Joaquim prosseguiu, sua voz ecoando no salão. Sabia de tudo, mas decidiu ignorar. Não é assim que as coisas funcionam. As palavras dele cortaram o ar pesado como uma lâmina. Miguel sentiu seu estômago revirar. Ana olhou para Joaquim e algo em seu olhar mudava. Ele percebeu um entendimento silencioso entre eles e um pavor começou a brotar dentro dele. O que vocês sabem? Miguel perguntou a voz trêmula. O clima estava carregado e Daniela, uma amiga de infância que sempre estava ao seu lado, estava paralisada, seu olhar fixo em todos eles, sem compreender a extensão do que estava acontecendo. E então, a reviravolta explodiu. Joaquim, com um movimento rápido, puxou um objeto do bolso. Um pendrive idêntico ao que Miguel tinha. Você quer a verdade? Aqui está! Ele levantou o dispositivo e a multidão de olhos arregalados não sabia se deveria se afastar ou se aproximar. Como você? Miguel ficou sem palavras. Atordoado! Ana avançou, a urgência na voz. Essa não é apenas uma batalha entre você e Joaquim, Miguel. É sobre o que todos temos a perder. E mais importante, o que você sempre escondeu. Os olhos de Joaquim brilhavam e Miguel se sentiu cercado. Eu reservei o melhor para o final, Joaquim disse, exibindo um sorriso maligno. Esse arquivo contém tudo. Seus segredos, Miguel. Suas fraudes. E agora tudo isso será exposto. Um alvoroço percorreu a multidão. E Miguel podia sentir o calor da vergonha subindo pelo seu corpo. As amarras que ele pensou que tinha podendo segurar agora pareciam tão frágeis. Seu rosto esquentou. Seu mundo estava desmoronando. E a dor o atingiu como um soco no estômago. Olhando de uma face para outra, Miguel viu-se entre Clara e Ana. Duas mulheres que traziam verdades sufocantes. A tensão cresceu quando Joaquim ativou o pendrive. E num piscar de olhos, uma projeção começou a rodar na tela na parede decorada. Imagens desfocadas de transações, contratos e e-mails, tudo envolvendo Miguel. Seus negócios fraudulentos e os esquemas que ele cozinhava nas sombras. Os murmúrios se intensificaram. Viu? Todos aqui vão saber quem você realmente é, Joaquim dizia, os olhos iluminados, com um frenesi maníaco. Mas a surpresa não parou. Clara, com um brilho feroz nos olhos, disparou para a frente. Você não vai fazer isso, Joaquim! E em um movimento inesperado, uma explosão de luz surgiu entre elas. Miguel sentiu uma onda de calor que emanava de Clara, como se uma cortina de fogo a cercasse. Um grito irrompeu da boca de Ana. Clara, não! O grito escapuliu de Miguel. O que estava acontecendo? Com um movimento rápido, Clara girou e, com as mãos levantadas, pediu silêncio. A verdade tem um jeito de se revelar, Joaquim. E você não sabe quem está realmente em jogo. Então, um vento forte soprou, e imagens da escola, dos alunos, dos segredos não revelados começaram a flutuar ao seu redor. Miguel
estava atordoado, sem saber distinguir realidade e ilusão. Cada pessoa ao seu redor, aqueles que um dia foram amigos, olhavam com olhares mistos de pavor e expectativa. E quando as imagens começaram a colidir, um fragmento chamou a atenção de Miguel. No flash, ele viu o rosto de seu pai junto a Joaquim. Algo dentro dele se quebrou. O que isso significa? Sua voz saiu como um sussurro. Ele não entendia. Agora tudo se entrelaçava e a conexão familiar estava cada vez mais próxima. Sou eu, Miguel. Joaquim riu, a frieza hipnotizando todos. Você está destinado a descobrir a verdade sobre sua própria origem. E isso vai doer muito mais do que tudo que você já pensou ser real. E ao dizer isso, tudo se desfez. Miguel sentiu o chão desaparecer sob seus pés, enquanto a imagem de um novo horror emergia diante dele. O que se desenrolava era mais do que apenas uma traição. Era um legado escondido que prometia revirar sua vida de cabeça para baixo. Enquanto a sala se enchia de murmúrios e olhares aterrorizados, a única certeza que restava para Miguel era a pergunta angustiante em sua mente. Quem era ele, afinal? E como ele poderia enfrentar não só seus demônios, mas também a realidade avassaladora que estava prestes a ser revelada? Miguel estava em estado de choque. As revelações de Joaquim o atingiam como uma marretada. Ele olhava para a tela, imagens do seu passado dançando diante de seus olhos, tudo exposto. O murmúrio da multidão cresceu, uma onda de espanto e incredulidade tomando conta do ambiente. Clara se pôs à frente, uma guardiã da verdade, mas agora pairava uma sombra sobre ela também. Ana, por sua vez, parecia um poço de segredos prontos para explodir. Miguel, você precisa entender, Joaquim insistiu, a voz dele ressoando com um poder que não deixou espaço para dúvidas. Você é mais do que um mero herdeiro. Sua vida sempre foi um jogo. E agora chegou a hora de você decidir o que fará com isso. O coração de Miguel acelerou. Ele sentia um nó na garganta apertar. As palavras de Joaquim ecoando. Você irá se arrepender. Mas arrependimento não era uma opção. Ele olhou para Clara com a determinação recém-descoberta. Chega de mentiras, chega de manipulação, chega de esconder quem eu sou realmente. A sala silenciou, as pessoas prenderam a respiração. Ele sentiu a tensão no ar enquanto olhava para cada rosto. As expressões variavam entre choque e compreensão. Se eu sou um jogador nesse tabuleiro, então também posso escolher meu caminho. Ele deu um passo à frente, os olhos fixos em Joaquim. Se você tem algo que me liga ao passado, que me mantém amarrado, eu aceito. Mas você não vai me controlar. Essa é a minha vida. Nesse momento, Clara se aproximou, suas mãos brilhando com uma luz suave. Miguel, está preparado para enfrentar a verdade? As consequências vão além de você. Isso pode mudar tudo para todos nós. A verdade pode doer, mas a mentira mata. Miguel respondeu, seu coração pulsando de adrenalina. Seu olhou nos olhos de Ana e, na fragilidade daquele momento, percebeu o laço que existia entre eles. Se você realmente se importa, esteja ao meu lado. Vamos enfrentar isso juntos! Ana hesitou. A confusão na expressão dela é clara. Então, como se um peso tivesse sido levantado, ela disse: Estou contigo, Miguel. Desde o começo, mesmo nas sombras, isso sempre foi sobre você. O olhar de Joaquim escureceu. Ele estava prestes a perder o controle. Vocês estão jogando um jogo perigoso, disse ele, a voz tremendo de raiva. Os segredos que você desenterrou, Miguel,
não são apenas seus. O que se destina a ser revelado pode acabar com todos nós. E assim, Miguel respirou fundo. Encarou a tela iluminada, os vídeos começando a rodar novamente. Então que venha. Se eu tiver de assumir os meus erros, que seja de forma pública. Estou disposto a enfrentar as consequências. A uma fração de segundo, tudo parecia congelar. O tempo, a confusão, o medo, tudo parou. Então jogou a cabeça para trás e gritou: "Que a verdade venha!" Era um grito de libertação. Ele sentiu as correntes se quebrarem. A sala parecia vibrar. E enquanto as projeções da tela mostravam últimas imagens de um Miguel vulnerável, ele percebeu o que realmente importava. Assumir seus erros, encarar seus medos, saber que a vida é um jogo de decisões. O passado estava prestes a ser revelado, mas Miguel estava pronto, não apenas para o julgamento dos outros, mas para aceitar quem realmente era. Então, o silêncio se desfez em aplausos e gritos. "Esse é o Miguel que queremos ver!" Alguém gritou. E ao escutar isso, ele não sabia se estava aliviado ou amedrontado. Mas de uma coisa sabia: não havia como voltar atrás. E enquanto as luzes começavam a piscar, Miguel percebeu que a vida era sobre o agora. A escolha dele, a decisão de Cristiano, de Ana e Clara estava moldando não só seu destino, mas o de todos na sala. O que aconteceria agora? Ele tinha um passado a enfrentar, mas o futuro, isso era uma nova história que aguardava para ser escrita. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e assegurar que você não perca nenhum detalhe do que vem a seguir. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e garante mais histórias como essa para você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Venha ser parte desta comunidade.